Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Olha só, o São Paulo Futebol Clube vai pegar o Novo Horizontino amanhã. Hoje tem os jogos aí do Corinthians, né, que pega o Mirassol. Também tem o Santos e Red Bull, que é um clássico aí, né? O Pedro Caixinha, que era do Red Bull, agora tá no Santos. E assim, nós temos que ver agora se o São Paulo vai realmente passar pelo Novo Horizontino para poder avançar e pegar essa semifinal, onde o Palmeiras já se classificou e o Corinthians e o Santos, acho que tem um favoritismo muito grande aí para passarem para essa semifinal. Se o São Paulo conseguir ganhar do Novo Horizontino e passar para a semifinal, o São Paulo, na minha opinião, ele ainda é um favorito assim contra o Santos, enquanto o Neymar não tá brilhando, né? Isso aí também é um favoritismo assim, desse tamanhozinho assim, ó. Agora, contra o Corinthians e contra o Palmeiras, a considerar a estrutura do Palmeiras, a considerar o que o Corinthians tá jogando de bola, mesmo com o São Paulo tendo ganhado deles, e a considerar o nosso futebol, o São Paulo, pra mim, ele não é favorito mais contra ninguém. Então, sim, é um Morumbi lotado, sim, a coisa pode ficar boa pro nosso lado, desde que o técnico Zubeldia mantenha exatamente aquele time que ele teve contra o São Bernardo, certo? Tudo perfeito, não é verdade? Time contra o São Bernardo, 3 zagueirinhos, André Silva no ataque, Oscar e Lucas ali na articulação, na criação, na cozinha, 3 zagueiros ali de boaça, então ficou bom, ficou bonito, não ficou? Só que aí as notícias que chegam são outras, não é nada daquele São Paulo lá, e aí eu quero conversar com você, inclusive falando um pouquinho, bem pouquinho sobre esse Novo Horizontino, que tem nomes interessantes. Vem comigo então, vamos lá. Gente, olha só. O São Paulo soltou um vídeo agora há pouco aí no canal, no YouTube, do boletim de treino, né? E aí o Alisson foi entrevistado. O Alisson, na entrevista, ele fala ali como que ele se sente agora, que ele está muito feliz, que ele voltou daquela contusão e tal, e que agora ele tem que retomar a confiança. O Alisson é um cara que está na pré-lista da seleção brasileira, então, com o Pablo Maia ausente, Luiz Gustavo ausente, o Alisson, ele é uma das grandiosas notícias boas que nós temos agora, é essa volta do Alisson para poder ganhar do Novo Horizontino. E o Alisson mesmo, ele fala, nós sabemos que o time dos caras é fortíssimo, ano passado nós fomos eliminados para eles, o Alisson lembra que ano passado eles que nos complicaram no Paulista e que agora o São Paulo tem que jogar e muito sério. Então a postura que vem de dentro é para tratar o Novo Horizontino com extrema seriedade, extremo respeito e cautela, porque o São Paulo sabe que o Novo Horizontino não é bobo de bola, até porque a história recente nos levou a ser eliminados por eles. Então, pelo menos, olhando para a postura do Alisson, a entrevista que vem de dentro, eu acho que é uma coisa assim, pelo menos animadora, sabe? O que não é tão animador assim é quando fala-se um pouco da escalação do técnico Zubeldia e uma provável escalação dele que sai com o Oscar de volante. E isso aí tem dado muito o que falar. Isso aí foi assim um acontecimento nas últimas horas, né? O Zubeldia, por que você não tá colocando exatamente o time que jogou contra o São Bernardo, né? Com aquele time que teve 3 zagueiros, André Silva no ataque e tal. Por que não? E o Zubeldia, ele tem aquelas questões do Luciano ter que jogar de qualquer jeito, do Caleri ter que jogar de qualquer jeito. Então o que o São Paulo pode ver agora aí, que não é difícil nem um pouquinho, é um Oscar virando volante para o Luciano poder jogar, sim, para o Luciano poder jogar, e o André Silva ficando no banco de reservas, mesmo sem merecer ser banco hoje em dia do Caleri. Então, gente, é assim, por um lado o animador, quarta de final, São Paulo e Novo Horizontino, Morumbi lotado. Por outro, nós estamos vendo um técnico na bancarrota ali da paciência, no limite da emoção, onde o diretor de futebol, Carlos Belmonte, já falou, hein? Ele falou assim, ó, confia no trabalho do Zubeldia. Estamos juntos com o técnico, mas sabemos que o resultado é muito importante. Então, tipo assim, encaixando essas palavras, o Belmonte fala assim que se não ganhar esse Paulista, o resultado importa muito. Se não ganhar, o Zubeldia praticamente ele vai ser desligado do São Paulo. E tem torcedor por aí já torcendo pro Zubeldia sair mesmo, até a ponto de torcer contra o São Paulo. Não entro nessa, não acho que torcer contra o São Paulo seja a resposta pra nada nessa vida aqui. Eu acho que se o São Paulo perder, o Zubeldia não dá pra continuar mesmo. Ele mudou aquele time que entrou contra o São Bernardo, ele tem que sair de forma imediata. Indiscutível. Ele tem que sair de forma imediata. Agora, digamos que o Zubeldia, ele fica aí, coloca o time todo bagunçado,
Né? Não colocou nada que entrou contra o São Bernardo? Demissão. Colocou contra o São Bernardo, colocou o mesmo time, 3 zagueiros e tal, e ainda assim ele perde pro Novo Horizontino, aí dá pra repensar o elenco, né? Vamos supor que ele entrou lá. Rafael no gol. Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese ou Sabino e coloca o Wendel na esquerda. Meio campo, coloca ali o Alisson e o Marcos Antônio, ou o Bobadilha, 2 volantes. Coloca na meia Oscar e Lucas e o André Silva no ataque e perde pro Novo Horizontino, nem sei se a culpa seria tão assim do Zubeldia. Acho que não. Mas ninguém espera que ele faça isso. O que nós esperamos do Zubeldia é pardalzice, é ser um pardal, frouxo, totalmente covardão. Pardal porque deve colocar o Oscar de segundo volante. Pardal porque deve voltar o Enzo Dias e não colocar o Wendel porque o Enzo Dias tem um sistema de defensivo melhor. Pardal por tirar o Ferrarese do time e colocar o Sabino simplesmente porque o Sabino é canhoto e joga pela esquerda. Então, tipo assim, não importa se o Ferrarese é muito melhor que o Sabino. Não interessa. Como o Sabino é canhoto, ele joga na esquerda porque aí quando o Enzo Dias ou o Wendel avançarem, o Sabino recompõe. Então isso pra mim é pardalzice, sabe? É muita pardalzice. Você fica pensando na perna boa do goleiro. Você pensa na perna boa do zagueiro. Então, quer dizer, tem técnico por aí que colocou o Rafinha de zagueiro porque saía bem, saída de jogo. Colocou Léo Pelé na esquerda como zagueiro, tirou o Miranda. Só tirou o Miranda só. Não é tirou o Zezinho da esquina. Não, ele tirou o Miranda. Pra colocar Léo Pelé porque o Léo Pelé era canhoto. Tá aí, não ganha nada, um fracasso total. E agora vem o Zubeldia e ao invés de ser o Léo Pelé, ele insiste no Sabino. O Sabino até é bom, não é igual o Léo Pelé, é muito melhor o Sabino. Mas se o Ferrarese está apto a jogar, por que o Sabino está jogando ainda? Né, nós temos o Ferrarese como um grande jogador contratado, o que pode, o zagueiro de seleção do país dele, o que poderia ser um grandioso zagueiro na história do São Paulo. E aí o cara abre mão total, simplesmente porque o outro é canhoto. Sabe, cara, é desanimador isso aí. E quando vai pro meio campo e ele coloca o Alisson de primeiro volante, de boa, já jogou muito bem. Aí ele vem com o segundo volante, o Oscar. Sabe, é um malabarismo estratosférico para poder jogar o Luciano. Porque qual que era o certo? Manter o que teve contra o São Bernardo. Ah, mas não quero colocar aí o Ferrarese. Tá bom, a gente sabe. Não quero pôr o Caleri. Não quero pôr o André Silva, quero pôr o Caleri. Porra, eu acho que o Caleri hoje não merece ser titular do André Silva. Não merece mesmo. Mas é centroavante. É centroavante por centroavante. A estrutura do time você mexe pouco. É injusto com o André Silva? É injusto. Mas pelo menos a estrutura estará mantida. Agora, quando você volta Luciano e Caleri na frente, você muda 100% do que estava no último jogo. Quando você coloca o Oscar de volante, você muda 114%. As contas aqui Lembra do Rock Gordo Domingo, da MTV? 114% agora não tem. Essas porcentagens daqui não existem. Mas assim, que palhaçada é essa? De agora o Oscar virar volante para Luciano e Caleri poderem jogar. Tudo porque ele não pode tirar o Oscar do time e não pode tirar o Lucas. Porque senão ele sabe que aí, né, meu? Aí não tem nem mais como defender. Antes de eu continuar falando do São Paulo, eu tava separando aqui alguns jogadores, alguns nomes do time do Novo Horizontino. Você vai conhecer o William Farias, jogou no São Paulo, um volantinho aqui, que acho que é um cara nada a ver, né? Mas lá pode funcionar pro Novo Horizontino, serviu para eliminar o São Paulo no passado. Léo Natel, esse cara aqui, eu acho que ele esteve recentemente no Corinthians, né? Jogando nada. Ele é um ponta também que não joga nada, esse Léo Natel aqui, não acho ele muito bom não. O meia Matheus Friso, já acho que pode até dar um caldo aqui, talvez. Mas aí eles têm o Luca no ataque. Esse Luca, eu acho ele um jogador interessante, viu? O Luca foi do Corinthians, foi do Fluminense. O Luca foi do... Qual que era o time que ele tava? Era o Fluminense que ele tava entrando. Foi da Ponte Preta também, né? Quando ele começa ali, ele vai jogando bem. O Luca, ele é um jogador que eu acho que o São Paulo tem que se preocupar com ele. Ele é um jogador que não tem aquele brilho. Você fala, nossa, o Luca vai jogar. Vai que se lasque também o Luca. Mas, se o São Paulo entrar dormindo, entrar vacilado, como entrou com o Velo Clube, que tomou 3 gols do Velo Clube. Se tem o Luca, por exemplo, na Inter de Limeira, que foi rebaixado no Paulista e é Série D do Brasileirão, eu acho que se tem o Luca na Inter de Limeira, o São Paulo poderia ter perdido o jogo.
Sabe, o São Paulo tomou gol da Ponte Preta, tomou 2 gols da Ponte Preta, tomou virada. E a Ponte, tudo bem que tinha bastante pontos, mas ela não se classifica para a quarta de final do Paulista. Então, se pensar mesmo que o Luca joga lá, ó, tem o Luca, tem esse rapaz aqui, tem o Léo Tocantins, tem Bruno José, tem Robson, mas um cara que eu acho que é interessante aqui também, o Oscar Ruiz. Um cara que eu acho interessante é esse Natan, o Fogaça. Natan Fogaça tem feito gols também. Né? Então ele é um jogador assim interessante, não é, nossa, o Fogaça complicou, mas é um jogador interessante, o Natan Fogaça, e é um jogador que tem ali um destaque também junto com o Luca. Se eles conseguirem jogar, se eles estiverem prontos para jogar, são caras de nome que podem fazer um furdúncio ali na zaga do São Paulo. Então o São Paulo tem que estar muito ligado. E veja bem, eu estou aqui falando de William Farias, Luca, Léo Natel, Fogaça, tudo caras do Novo Horizontino. De agora em diante, o que tem depois é Corinthians, Santos e Palmeiras. Ou se alguém perder aí Corinthians ou Red Bull, perder o Santos ou perder o Corinthians, pra mim vai ser uma surpresa muito grande. Pra mim, Corinthians tira o Mirassol e o Santos tira o Red Bull. Em qualquer circunstância, tá? Não tem, mas o Depay não vai jogar, o Neymar não vai jogar. Pra mim, em qualquer circunstância, o Corinthians consegue a eliminação desses times aqui que vão ter aí Red Bull e Mirassol. Então o São Paulo, ele tem hoje o que seria talvez o último jogo mais simples do ano, amanhã, né, segunda-feira. Pensa comigo, depois disso vem a Copa do Brasil. Pode ter um primeiro e um segundo jogo mais fáceis, depois nas oitavas de final é só pedreira. Ano passado, no retrasado, pegamos o Sport nas oitavas, e ele deu mais trabalho que o Corinthians, do que o Flamengo, do que o Palmeiras, que nós fomos pros pênaltis. Quase fomos eliminados nas oitavas. Até o Ituano foi pedreira contra o São Paulo antes do Dorival, né, com o Rogério. Então fala assim, vai pegar a Copa do Brasil, vai pegar aí o Ituano. Não é simples, cara. Então esse jogo do Novo Horizontino talvez seja o último jogo mais fácil do ano pro São Paulo. Nós não estamos na Sul-Americana, a Libertadores é tudo pedreira, a Copa do Brasil é tudo pedreira e o Brasileirão nem se fala. Né? Primeira fase da Copa do Brasil e da Libertadores é até mais fácil do que o Brasileirão. Então, se o Zubeldia tem pedalado aí demais para ganhar de times frágeis como Inter de Limeira, Velo Clube, Ponte Preta, coloca do nada, tira contra o Palmeiras, tira Oscar e Lucas, do nada. Sem nenhuma explicação, o São Paulo sim, ele periga esse ano. Eu tava vendo um levantamento muito interessante, que o São Paulo foi o time que menos investiu aí, que menos investiu para contratar jogadores esse ano. Só que nomes bons vieram. Quais são os caras que vieram pro São Paulo? O Wendel, sem custo. Cedric Soares, sem custo. Para mim, os dois aqui, eles têm que ser titulares, tanto o Cedric quanto o Wendel. Oscar, sem custo. E teve também mais um, Enzo Dias. Enzo Dias também sem custo. Então, Enzo Dias, titular hoje. O Wendel, para mim, tem que ser o titular. Cedric, titular e tem que ser o titular. E o Oscar nem se fala. Então, enquanto tem time por aí como Bahia investiu 113 milhões, Palmeiras já passa dos 400, o Corinthians e o Flamengo, que já tinham comprado muito já no passado, um gastou acho que 24, outro 31, foi pouco também. O São Paulo foi zero, não gastou nada e ainda vendeu o William Gomes, já emprestou o Moreira, tá se desfazendo de um monte. Então o que eu tô dizendo aqui é que o São Paulo, ele soube fazer futebol esse ano. A única posição hoje que é um pouco precária, é um pouco escassa, é a do técnico. O que dá grande desconfiança na gente, talvez seja um meia reserva, que acho que isso realmente não tem, um meia reserva apenas, e o resto seria ter um técnico rodado, um técnico realmente protagonista, sabe? Não um coadjuvante qualquer, que tá muito mais preocupado aí de escalar o Luciano. Você para pra pensar, você São Paulino que olha nos meus olhos aqui agora, você tá preocupado com a classificação, não está? São Paulo classificou aí contra o Novo Horizontino, pega o Santos. Porra, dá pra ganhar do Santos. Pega uma finalzinha, pega o Palmeiras ou o Corinthians. Dá pra ser campeão, né? Ou qualquer que seja o chaveamento aí. Dá pra ser campeão, cara. Se ganha o Paulista, pega uma Libertadores, mata-mata, pode ser, quem sabe. Nós estamos preocupados com isso. Porra, vai jogar o André Silva ali, tá indo bem, né? Que legal. Mesmo com o Caleri mal, tem o André Silva que pode fazer às vezes. Um cracaço igual o Oscar, outro cracaço igual o Lucas. Um craque igual o Wendel, o que pode ser um excelente jogador como o Cedric Soares, um sistema defensivo maravilhoso e tal. Pô, olha como a maré virou pro nosso lado.
A maré já virou pra gente, a coisa tá boa. E ponta, tem ponta do 1 contra 1. Porra, tem o Eric, Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, tem o Ferreirinha. Sabe, de quando que nós tivemos meia, ponta 1 contra 1, centroavante, zagueiro, goleiro, laterais? Quando? Volantes excelentes. Quando que o São Paulo teve isso nos últimos 12 anos? 13 anos? Quando que teve? De 2012 pra cá, tudo time penso, time tudo torto, time horroroso com alguns jogadores. E aí agora o São Paulo tem tudo pra fazer história. Todas as posições bem preenchidinhas. Aí o técnico faz pra poder colocar o queridinho dele pra jogar. Tem os queridinhos do técnico, né? E um dos queridinhos vai querer ser meia no São Paulo. Aqui não é nem uma crítica a você, viu, Luciano? É uma crítica ao Zubeldia mesmo. Pra colocar o Luciano de meia, o cara joga o Lucas pra ponta, onde o Lucas pode estar bastante incomodado já. E o Oscar, que foi jogado pra ponta esquerda também, o Oscar agora pode virar um segundo volante. Então a coisa é muito apertada pra gente. O São Paulino, ele tá podendo sorrir muito pouco, né? Muito pouco motivo para dar risada, enquanto esse técnico aí, está à frente do São Paulo. Pelo menos o Belmonte, como já falei mais cedo no vídeo, o Belmonte pelo menos ele deu meio que um ultimato. Acho que isso é menos mal. O Júlio Casares apareceu, pediu pra torcida ir pro campo, beleza, maravilhoso, e o Belmonte já falou que o resultado importa. Então acho que o Zubeldia, se perde amanhã, cai. Se perde amanhã, segunda-feira de carnaval, Zubeldia finalmente deve ser desligado do São Paulo. Não vou abordar novo técnico aqui por enquanto, só a partir de amanhã, caso perca. E assim, quero que o Zubeldia saia do São Paulo imediatamente, mas não é com derrota não. Gostaria que ele fosse antes. Se eu sou presidente e o Zubeldia anuncia pra mim, ó, o Oscar vai ser segundo volante, eu nem espero o resultado do jogo. Sabe por quê? Porque do Novo Horizontino pode até ganhar com o Oscar de volante, mas contra o Santos, que já jogou e sem o Neymar, nós perdemos e perdemos bem. Foi um 3-1 que nós perdemos bem. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!